Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 12 de agosto, diário de trade, índice e dólar. E antes eu começo a falar minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Não esqueça de ativar o sininho para receber notificação dos meus vídeos diariamente. E curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Hoje eu acabei ficando de fora do mercado, não estava aqui em casa, e aí quando eu cheguei, abri pelo celular o Profit, desgostei demais do movimento do índice. Não foi uma surpresa para mim, o jeito como movimentou pelo menos o índice. Pelo estudo semanal que eu fiz ontem, pelo menos já estava até esperando o mercado bem travado. Mas falando em relação ao dólar, mais um dia aqui com muita troca de cor, muito mais do que o índice, né? O volume realmente, volatilidade está aumentando no dólar, então isso aqui está ficando mais comum, antes não era. Teve dia que nem trocava de cor, era uma cor só no dia todo. E aí deu algumas oportunidades, pelo que eu tô vendo aqui, abri agora a opção do Renko, mas também algumas infelizmente não andaram tanto. Então teve ruído, deu oportunidade, deu gain, por exemplo, essa aqui teria andado nos 13, essa aqui deu stop, essa aqui pouquinho, essa aqui andou bem. Então, assim, no geral, a média, pelo menos aqui nessas regiões, de uns 13, 15 pontos, até que essa aqui foi a que mais pagou, 35 pontos. E essa queda também, tá? E aí, falando em relação ao pullback, médias com Renko, eu venho comentar depois, não vou gravar essa parte, que aí eu nem cheguei a abrir, eu vejo junto aqui no off. Falando em relação ao gráfico de candles mesmo, o movimento aqui, estava comentando ontem, tinha até marcado um caixote para quem estava participando, que era interessante marcar esse caixote aqui, ficar de olho, porque as médias dentro aqui, 9, 20, 50, 80, estavam sem tendência. E o jeito como o dólar tá caindo, já tem um bom tempo que só cai praticamente em tendência, 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 tendência. E só que essa última pernada aqui foi uma pernada muito grande, né? Poderia ser uma pernada de exaustão. E o jeito como chegou em Keltner tem a probabilidade de ficar de lado. Então, final de sexta ficou, hoje acabaria podendo ficar também. E também ficou, só que não, né, dentro dessa região desse caixote. Eu teria que depois ajustar. Inclusive, eu já vou fazer isso para deixar aqui. Então, nós temos aqui um grande caixote. Tivemos gap? Não, não tivemos gap relevante. Então, aqui o primeiro candle acabou sendo de força vendedora. Normal que o primeiro candle de segunda-feira venha refletir algum movimento de final de semana, commodities, enfim. Mas esse candle não deu sequência, tá? Já acabou fazendo pullback, não vejo aqui nada a ser feito, tá? 9 não cruzou VWAP, o jeito como as médias estavam, não vejo aqui gatilho de venda, nem gatilho de compra, não vejo nada. Aqui, se a pessoa talvez confiasse, suporte, lateralidade e tal, teria estopado, se ela tivesse comprado por price action por aqui. Eu não vejo esse tipo de operação. O movimento acaba caindo e faz esse pullback aqui. Por exemplo, o candle 13 poderia ser um gatilho? Se a gente olhar o movimento do dia, se a pessoa olha só o dia, acabaria talvez sendo até uma oportunidade, tá? Candle 13 teria sido acionado, só que se a gente for olhar o macro, está esticado para venda. E eu falei, não vou caçar operações de venda nas primeiras horas do dia, prefiro operações de compra. Teria evitado isso, porque se a pessoa só olha 5 minutos, inclusive viu o X-Tudo lá no Instagram postando as operações dele, ele foca muito no intraday, ele não olha o macro do jeito como deveria olhar. Ele comentou de uma operação de compra que ele fez, por exemplo, porque tocou na média de lá a média dos 60 do índice, só que estava esticado. A gente tem que olhar essas coisas, esticou. Então fica mais complicado. E aí acabou, infelizmente, tomando stop. Mas enfim, essas coisas acabam acontecendo em setos operacionais. Aqui, no caso, eu não venderia justamente pelo macro, tá? Porque pensando em alvos mais longos, não pagaria. Se eu colocasse stop aqui, não ia pagar. O movimento acabou testando essa região, acabou sendo um rompimento falso, voltou, média sem tendência, não preciso nem informar isso, né? Dá pra ver que as médias estão sem tendência. O seu resto da gripe tá tensa. E aí a gente vê aqui uma possível LT, junto com um possível canal aqui, que acabou sendo rompido. Ao mesmo tempo, estão enxergando aqui agora, junto com vocês, um possível alcoy que fez um dia. Acabou realmente confirmando esse alcoy. Rompeu, subiu de forma esticada e chegou na média 200, que eu tinha comentado ontem, que era a média mais relevante que nós tínhamos aqui desse mercado de tendência, né, que ela poderia respeitar. E realmente ela reagiu. Pensar em reversão aqui, porque é um PFR, posso entrar. Tem um grande problema que eu acho importante. Primeiro, o LS não está ativo. Segundo, confluência, nós temos a questão de ser a média 200. Não é a resistência ainda. Não acho que aqui é uma resistência. Eu queria mais alto a resistência aqui. Poderia, né? Claro, ser aqui mesmo.
Eu acho que no máximo de confluência que nós tínhamos realmente era a média 200, porque se eu for marcar o primeiro candle pra cima, a gente não tinha nenhum 100% que é tão importante, né? Então, eu precisava de mais confluência, o LS não tá ativo, algumas regras que eu sou bem aborrecida com isso, bem chata, que é importante, né, nos dias que acaba tomando, evitando os stops. Nesse dia de hoje eu acabaria dando gain aqui. Mas eu não faria a operação por esses critérios, porque se eu ficar fugindo das regras, a gente sabe o que acontece um dia, né? Então, hoje teria dado certo, mas quem sabe amanhã, né? O movimento acabou caindo realmente com o pullback agressivo, não vejo compra, o movimento acabou fazendo trap zone, rompeu as médias, caiu de uma forma muito estranha, voltou para a região das médias sem tendência, e aí depois rejeição, 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 coisa que eu falo sempre, né, que às vezes acontece na parte da tarde do dólar, muito candle com fechamento próximo do outro, gap entre candles, não anda nada, nossa, horrível o movimento aqui no geral. E aí acabou confirmando pra gente esse grande movimento aqui de lado, tá? E aí, falando em relação ao macro, que eu vou fazer depois alguns comentários junto com o vídeo do Vlad, que eu achei importante aqui, apenas ressaltando algumas coisas do estudo semanal, vejo sim movimento de trava do dólar, o dólar deve continuar dentro dessa região aqui, tinha até desenhado ontem uma possível lateralidade, agora juntando e embolando com a média de 200 aqui junto, tá? Então já começou a embolar com a 200 hoje. Então deixem marcado esse caixote, pode ser uma acumulação para agora voltar a subir. Eu acho que precisa subir, porque está esticado em tempo gráfico maior. Se a gente lembrar, praticamente no diário só foi queda. E no semanal, semana passada foi absurdo. Então a gente teve a renovação da mínima, só que tá precisando de uma correção, tá? Tá precisando de uma correção aqui importante. É uma coisa que eu não citei ontem, e vou até comentar aqui, que eu não tinha nem vi, tá? É porque o Vlad comentou do índice e tô pensando aqui em ver em relação ao dólar. O que foi que eu inseri aqui que o negócio não apareceu? De acho. Inserir. Oxe. Clicar aqui, inserir. Pronto. Aqui em relação ao semanal, que eu queria ver como que tava. Eu tinha comentado há um tempo atrás, né, que a gente teve aqui a abertura das bandas lá embaixo, lá na semana 14, lá no primeiro dia praticamente, primeira semana de abril, que aí acabaria acionando esse movimento de alta muito forte. Acabou realmente acionando, né, se a gente for ver em relação à máxima daquele candle até esse topo, foram quase 800 pontos, é absurdo. E aí esticou. Deram algumas voltas, tá? A gente tem aqui, por exemplo, este candle enorme, que poderia ser o setup de entrada, voltar para a região de dentro. Não acabou indo. E agora nós temos outro candle que fechou dentro. Então, talvez esse candle aqui comece a indicar um retorno para as médias, tá? Então, tô achando aqui interessante apenas ressaltar isso também, que eu vejo movimento de correção a longo prazo. Só que a curto prazo, para nós day traders, a gente precisa realmente de uma correção. Só que nem sempre a correção acontece bonitinha, né? Subindo. Acaba ficando essa lateralidade aqui, infelizmente, justamente numa região importante que é de 5,50, um preço aqui, bola, importante que tá aqui embaixo. Então, eu não espero grandes coisas pro dólar, ainda mais que amanhã é pré-vencimento de índice. Tem notícia quarta-feira, tá? Então, acho que vai ficar talvez esperando. E tem uma coisa de macroeconomia que eu vou ressaltar já já, que muita coisa aqui pode revirar tudo. Esses dias, essas próximas horas, talvez pode revirar tudo. Enfim, marca um caixote. Médias aqui, junto com a 200 agora sem tendência. Possibilidade de gap amanhã. Olha, se abrir aqui gap acima da 200, sinceramente eu não vejo gap dinâmico. Aliás, eu nem opero gap dinâmico aqui de Fab4 no dólar. Não acho interessante, porque nem sempre acontece esses gaps bons, né? Prefiro no índice. Então, o movimento deve abrir dentro dessa região, tá? Se nada de tenso acontecer durante essa noite. Acho que deve abrir aqui no meio dessa região mesmo. Agora, o índice. Hoje, se a gente for olhar em relação a Renko, a gente não teve praticamente troca de cor relevante. Hoje o movimento realmente ficou travado. Teve a primeira troca, assim, aqui, mas aí já foi stop. Andou um pouquinho esse movimento, essa venda aqui, mas foi stop. Andou pouco, mas assim, não valeu a pena. Movimento no Renko, movimento no gráfico de candles, estava horrível. Infelizmente a pernada que deu, assim, uma tendência do dia acabou sendo dos primeiros minutos, nem foi da primeira hora, dos primeiros minutos, porque depois o dia todo ficou horrível. E aí era de se esperar isso, porque quando chega em Kelt, né, é normal que isso venha acontecer. Então, só lembrando aqui em relação ao macro, a gente teve o semanal fechando de forma muito esticada semana anterior.
Comentei da questão do oco, né? Do Okoi, na verdade. Aqui a linha do pescoço testando. Barra enorme. Nós temos vencimento depois de amanhã, na quarta-feira. Então, precisa de uma correção, precisa. Porque a gente que opera aqui nos 5 minutos, day trade, né? A gente tá vendo um movimento muito esticado. Isso não é legal, o jeito como tá subindo, tá? Tá muito, muito esticado. E se a gente for ver aqui, tava subindo em canal e saiu até desse canal, né? Já ficou até estranho. E agora já tá ficando de lado, tá? Então, o movimento não tá legal. Chegou de forma bem agressiva na média. Média não, no canal de Kelt, né? Na sexta-feira, na sexta, aqui no final do movimento. E hoje acabou invadindo o Kelt de novo. Ontem eu comentei que, a depender do tipo de gap, se abrisse abaixo da 80, seria um gap maravilhoso pra gente pensar talvez em correção. Se abrisse com um gap de alta, que não abriu no caso hoje, eu ia ficar infelizmente de fora, porque eu comentei que eu ia ficar com o pé atrás em movimentos de compra de índice, porque está esticado. Focaria mais em movimentos de venda. E se abrisse um gap nessa região, o jeito era esperar, porque Kelt, né, aqui pode deixar o preço talvez até travado, né? A gente vê que o primeiro candle do dia foi forte, foi esse candle aqui, mega barra compradora, né? Que geralmente eu falo que as primeiras barras grandes podem servir como um viés do direcional que vai fechar o dia. Então, se a gente for ver, a primeira barra foi de alta, acabou fechando 0,33 o índice futuro. E só subiu. Comentei também de ser perigoso pensar em reversão, porque o movimento infelizmente está muito forte comprador. O Dudu até mandou um print mostrando que parece que foi a Morgan que fez aqui um movimento de compra, mas foi uma compra muito parada, tá? Não foi uma compra progressiva e depois que ela parou, o movimento realmente ficou bem travado. Tá esticado demais, né? Então, se eu pegar a primeira barra para cima, a gente vê que quase chegou em 100% nesse topo aqui, nesse topo. Pensar que em pullback de compra em Kelt, eu não vou, porque não está só no primeiro, nem no segundo, tá no terceiro canal. E isso eu sempre falo, fronteira é muito forte. Só por causa disso, sempre quando chega eu vou vender. Hoje, se eu tivesse pensado em venda, eu teria andado aqui no máximo a média de uns 450 pontos. Se eu tivesse pensado isso, não tem nada back testado, mas olha como é que ficou tudo travado, né? Seria bem interessante se fosse algo que eu tivesse garantia que volta rápido. Infelizmente não acontece isso. O jeito como chega assim no terceiro canal fica depois realmente travado. E aí eu não penso em compras, pensar em vendas aqui, oportunidade talvez de fraqueza da média 9, fraqueza da média 20. Sinceramente, como caçar aqui alguns critérios desses setups que eu backtestei nessa região? No 2 minutos está travado também. Então, indicando aqui o movimento com sombras, né? Abriu à vista, abriu norte-americano, não movimentou. Nem chegou a tocar na 50. Se tivesse tocado na 50, não vejo setup de compra da média 50. Tenta voltar, sombra, 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 sombra. Nossa, que lento, né? Que lento, lento, lento. E aí foi isso aqui tudo ao longo do dia. O Renko foi ruim, gráfico de candles foi ruim, o movimento demorava muito para andar. Um range aqui da lateralidade depois de uns 600 pontos aqui no máximo, mas aqui dentro dessa região ficou até menos, uns 500. E aqui depois no finalzinho do dia ficou pior ainda. Então as médias acabaram finalizando sem tendência. E aí falando em relação a amanhã, agora eu tenho que acrescentar esse caixote aqui. Lembrando que esse caixote azul é porque nós temos uma região aqui atrás, puxo pelo diário para ficar mais fácil. Uma região que era um topo, né? Nossa linha do pescoço do Okoi acabou hoje sendo rompida, mas eu ainda vou deixar porque vai me lembrar que pode ser rompimento falso, porque do jeito como chega assim, geralmente é rompimento falso. Então nós temos aqui um mercado que está lateral, com esse caixote aqui nessa região desse topo, ainda que eu não consigo confirmar um rompimento verdadeiro. E aí agora, como o dólar, agora eu vou também marcar aqui um caixote para o índice. E aí vamos ver como que vai ser amanhã, só que o dólar já testou 200, o índice não testou. Só que do jeito que tá esse tempão todo sem reagir, sem ser testada, na verdade, aí que tem a indicar a probabilidade de realmente o mercado ficar travado em torno dela, tá? Porque ela tende a demonstrar força. Não acho que vai ser uma força para subir, mas que vai deixar o preço travado aqui. Então, o mercado realmente não estou com grandes expectativas que deve ficar realmente aqui dentro dessa região. Lembrando que eu não tenho estudo para ver o AP do mês, se pode significar alguma coisa próximo do vencimento. A questão do vencimento, eu acho interessante verificar algumas posições importantes e eu estava comentando que a partir de 130 mil é uma região que tinha muito interesse comprador, tá? Pela aquele sonar que aquele Egler posta. Então, o preço está acima dessa região, talvez deve finalizar até quarta-feira ali na hora do vencimento, tá?
Não esqueçam disso, o vencimento, infelizmente, é depender do gap também. A gente tem que até alterar Ctrl J, Ctrl K no dia ou olhar o próprio contrato, que eu, no caso, eu acabo preferindo. Aqui, então, em relação a gráfico, infelizmente, é, se alguém tinha alguma expectativa de movimento muito forte, expectativas frustradas com sucesso. Falando aqui em relação à macroeconomia, grade de cotação, os DIs hoje acabaram subindo. Isso aqui é um ponto a se ressaltar pelo boletim Fox, talvez. Comentário: até final do ano estão esperando aumento de juros, tá? Aqui. Então o mercado está precificando aumento de juros. Ata do Copom, pelo menos disse na semana passada, nosso Banco Central, que está disposto a fazer o que foi assim necessário para controlar a inflação. Então, se for ver isso, talvez até o próximo presidente também do Banco Central, que pode ser o Galípolo, venha manter essa regra, né, de controlar a inflação, ser independente ainda do Banco Central. A questão é, será que vai aumentar juros esse ano? Então, para 2025 está 10,76. E nós estamos com o patamar atual de 10,50, então é como se fosse aumentar 0,25. Será que isso vai acontecer até final do ano? Será? Os bancos hoje ajudaram e a Petro também. Logo a Petro, que tanta gente comentou que resultado bosta do balanço que veio, que não sei o que, não sei o que. Às vezes o mercado já precifica muita coisa, tá? O mercado surpreende bastante. Eu comentei isso ontem, que o gráfico da Petro, vou falar ressaltando de novo, lá fora tá maravilhoso para continuar o movimento de alta. E uma outra coisa interessante que eu nem sou de acompanhar é Small Caps. Small Caps também está fazendo um apoio, tá? Small Caps são praticamente as ações aí de pequeno porte, pequeno calibre aí da B3. A gente tem um movimento aqui de um apoio também formando junto com o Ibov. Então, Small Caps acabam que, por mais que tenham empresas pequenas juntas e assim com influência com financeiro, Vale e Petro, saber disso aqui é mais uma coisa, mais um assim gatilho para ser um movimento de alta. Só que detalhe também, como o Ibov, aqui também essas últimas penadas estão esticadas, não é normal de fazer isso. A gente vê que o movimento sempre é uma correção tranquila. Nessa imagem aqui, desde novembro do ano passado, nós não tivemos nenhum movimento, até teve aqui, né? Mas nós não tivemos outro movimento assim tão abrupto. Na verdade, essa daqui é a mais forte, mais do que essa aqui, porque essa aqui demorou alguns dias a mais. Agora essa aqui foram praticamente 6 dias de alta assim, reto. Small Caps também está bom. Mas olha esse indicador aqui. Não sou de usar estocástico, mas quando geralmente chega nessa região de topo, é igual tipo o IFR no macro. Tende a respeitar. Então a gente tem aqui um movimento de ondulação, né? Aqui foi um topo, aqui acabou sendo topo, fundo, fundo, e pode ser agora o possível topo para corrigir. Isso conflui com o Ibov, com o movimento de correção que eu estou esperando. A correção tem gente que acha que a correção sempre tem que ser uma queda nesse caso aqui, né? Não precisa, pode ser lateralidade, que é o caso que está acontecendo no dólar e no índice. Falando de algumas coisas que está acontecendo aqui também, a gente tem o gráfico do ouro. Deixa eu inclusive abrir aqui, gold, ouro, quase beliscando máxima histórica de novo, hein? Tá chegando muito próximo. Nós temos aqui um canal, não sei se a CLT vai acabar respeitando, pode haver o rompimento. Então, assim, o ouro tá voltando nesse topo histórico. Isso não é normal, realmente não é normal. É um ativo geralmente de situação de risco, né? Um ativo para segurança em situação de risco. E aí vem essa notícia aí divulgando para todo lado que Estados Unidos alerta para resposta severa se Irã transferir mísseis. Peraí, eu não queria mostrar isso aqui não. Peraí, eu queria falar outra coisa. Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. Irã e Israel. Não queria falar da Rússia, não. Tinha nada a ver eu falar da Rússia aqui, meu Deus. Aqui. Israel coloca militares em alerta máximo. E Estados Unidos dizem que se preparam para ataque do Irã ainda nessa semana. Então, assim, pode ser um dos motivos que o ouro começou a subir, tá? Ficar de olho, infelizmente. Porque ainda essa situação lá... Aquela região é muito complicada. Muito, muito complicada. Quem acompanha sabe que ali... é atrito direto. Então, tensões, tensões, tensões. O ouro hoje acabou subindo, que foi essa barra aqui. Peraí, deixa eu aproximar. Essa barra aqui, tá? Essa grandona. Então, foi forte o movimento. E o petróleo, que também acaba agitando nessas situações, também fez esse movimento aqui. Então, foi forte também o petróleo, que acaba subindo nessas situações aí de risco. E o movimento do petróleo respeitou esse suporte. Então, assim, ficar atento em relação a isso, tá?
como que vai estar, se acontecer alguma coisa lá fora, mas cada vez mais que tiver ouro subindo, principalmente o ouro, petróleo subindo, alguma coisa realmente está tensa. E no caso de hoje, isso aqui pode ter sido um dos fatores, tá? Ouro e petróleo subindo. Outra coisa que eu queria comentar é a questão da Petrobras que eu comentei agora mesmo, que lá fora o gráfico da Petrobras semanal tá maravilhoso. Olha a semana anterior. Olha esse suporte respeitado. Olha a chance de testar essa máxima. Então, assim, parece que o mercado precificou já a notícia do balanço ruim antes de sair o balanço, tá? Então, tem expectativas de ter um movimento de alta e a Petro tá bem. Aí eu vi também uma outra imagem aqui bacana. Itube, Itaú, que eu não tinha analisado. Olha esse aqui, o gráfico semanal. Itube fechou a semana subindo 4, praticamente 5%, uma das que mais ajudou o movimento do Ibov. E aí, junto com a Petrobras, a gente tem aqui então um movimento bem interessante do YouTube. E YouTube tá mais bonito ainda, porque meio que também está fazendo um ombro, cabeça, ombro aqui, tá? Invertido. Tá na cara aqui de máxima importante dessas próximas regiões. Então, região de liquidez tá formando aqui, no caso, semana anterior, formou aí um Bull 180. Então, interessante, tá? Interessante aqui. Itaú puxa muito, um dos bancos mais importantes que nós temos, tá? E aí uma outra coisa também, muita gente então está vendo essa questão do Ocoi, então investir no Brasil é hoje tão impopular que o Ibovespa está a menos de 3% da máxima histórica e não tem ninguém comemorando, e é real, né? A gente vê a galera sempre no pânico ou quando tá no topo começa a falar que aí é a hora talvez de comprar, mas na hora que tá aqui numa região próximo de máxima histórica a gente não vê notícia. Tipo, Ibovespa está próximo de máxima histórica. Não, vai falar talvez depois que talvez romper, a gente venha ter mais notícias, artigos falando, né, incentivando talvez até as pessoas comprarem topo. Eu acho isso um absurdo que focam só nas horas que já está esticado, né? Outra coisa que até o Bruno Rodrigues estava comentando uns dias para trás, que ele estava até de olho na questão de Rússia, Ucrânia ali. Rússia tomando o calor dos ucranianos, engraçado, né? E tendo de evacuar a Rússia, tá? Evacuando 180 mil habitantes. Então, para algumas pessoas isso é surpreendente, isso da Rússia ter que evacuar 180 mil habitantes. Então, qual que será a possível resposta do Putin? Então, assim, mais uma coisa ali, região que tá em situação de guerra, né? E aí, falando aqui de outros ativos financeiros do mundo, hoje foi um movimento bem tranquilo em relação aos índices. Olha o candle de hoje do S&P, o diário. Um candle, uma bostinha. Dow Jones, assim, um candlezinho também, um side candle. Nasdaq, uma bostinha, um doji. Foi, na verdade, um doji aqui, horrível. Já o dólar, horrível. Então aqui foi chato, lá fora também foi. Parece que esqueceram de entrar no mode on hoje e esqueceram de operar. O nosso EWZ também foi um candle bostinha, mas um candle bostinha que o gap já foi importante, porque rompeu essa região dessa máxima aqui, só que subiu de forma muito esticada. Então tô esperando uma correção também, tá? Então, EWZ também o candle foi bostinha. Olhando em relação ao Hang só por curiosidade, também foi. Tá numa região chata. Então, assim, a maioria dos índices foram horríveis. O VIX hoje, tranquilo, não subiu, nem caiu, ficou de boa. O VIX tranquilo. Minério de ferro tá travado, tá? Foco tá sendo mais realmente petróleo. Minério afeta Vale, mas vamos ficar mais de olho aqui no petróleo nesses próximos dias. Juros americanos, até um Kindle também, tranquilo. Tá confirmando aqui um pullback desse canal que eu tinha marcado para continuar caindo, porque aquilo, estão realmente acreditando que vai ser uma queda de juros mais forçada nos Estados Unidos. E as magníficas também, então, movimento no geral lá fora muito de boa. O dólar e o iene também foi tranquilo, sendo que o início da semana passada foi aquele caos todo, né? Então, muito tranquilo. Notícia hoje, Boletim Focus, que eu já falei pra vocês, vai vir ruim. Ultimamente tá sendo só assim, todo Boletim Focus tá piorando alguma coisa. Então veio ruim de novo, mas notícias dos Estados Unidos não tinha. Amanhã eu acho que nós temos, eu acho que é a IPP. Tem aqui, antes do pregão, então o gap nosso já vai movimentar isso aqui. Mas o foco aqui é Estados Unidos 9,6, tá? Inflação ao produtor. É importante, mas não chega aos pés da notícia de quarta, que é o IPC. IPC na quarta, junto com o vencimento aqui de índice. E eu acho que o IPC, depender do que vem,
é mais turbulento do que payroll, tá? Eu já acho isso já tem um bom tempo. Então, tomaria cuidado. Payroll pra mim não está no top 1 mais, tá? De notícia que movimenta. Pra mim é IPC. IPC que vai ser nessa quarta-feira. Outra coisa aqui, então, notícia amanhã, foco 9h30 e acabou. Talvez discurso à tarde possa movimentar, acho que não. O foco vai ser 9h30 mesmo. Só ressaltando algumas coisas importantes aqui. Hoje, então, o índice e o Ibov acabam fechando quinta alta seguida, tá? E aí, é a primeira vez que o Ibov acaba um pregão acima dos 131 mil pontos desde 27 de fevereiro. Então, nós estamos passando por um ciclo bem positivo. E ainda teve mais, o dólar comercial também emendou a quinta baixa seguida. Então, o menor patamar do câmbio em quase um mês, sendo que há um mês atrás só subia. Semana passada, início na segunda-feira, parecia que o dólar ia chegar a 6. O comercial atravessou 6. Mas voltou, tá voltando forte. Então, só lembrando algumas coisas que inverteram nesses últimos dias o cenário. Início da semana passada tava um caos, parecendo que o mundo ia acabar. Bora pro bunker, viver dentro do bunker, o mundo vai acabar. Aí, do nada, foi tendo algumas notícias nos Estados Unidos e começou a ficar as coisas mais tranquilas. Então, o Ibovespa tá subindo muito por conta do cenário externo, com os dados dos Estados Unidos que vieram positivos após o payroll, tá? E também em ritmo de cautela, tá esperando a inflação IPC quarta-feira agora. Então, quarta-feira tem a questão do IPC ressaltando, tá? Então, o mercado acabou dando uma aliviada da ideia, né, de que talvez os Estados Unidos estarem numa recessão. E que talvez esteja ainda otimista, tá? Então, deu uma aliviada algumas notícias. Outra coisa também que pode ser interessante, que especialmente no dia 8/8, que 8/8, deixa eu ver quando que foi. Foi na quinta-feira passada, teve mais de 350 milhões de dólares de fluxo estrangeiro. Achei interessante isso aqui, tá? Fluxo estrangeiro, acredito que seja aqui na bolsa que tá falando. E mesmo que o Boletim Focus tenha vindo ruim hoje, o mercado meio que cagou pra esse Boletim Focus. As notícias acabam vindo meio atrasadas, né? O Vlad sempre fala isso, eu gosto também dessa visão, gosto muito do gráfico. Então, eu não tô acompanhando muito o boletim, eu sei que vai vir ruim mesmo. Outra coisa aqui, a questão da redução da taxa de juros dos Estados Unidos, isso pode ser bom para as ações na Bolsa Brasileira. Por quê? Porque se a redução de taxa de juros lá acaba tendo realmente, passa a ser mais atraente ativos de risco, tipo ações. E aí fica interessante investir em alguns países emergentes, tipo o Brasil. Então a gente pode ter talvez um fluxo positivo. A gente já pode estar tendo, já tem um tempo. Eles não vão comprar atrasado no dia que realmente vai reduzir juros. É uma programação antecipada. Então já estão lá além, já estão pensando no futuro. No dia que for reduzir realmente os juros dos Estados Unidos, cuidado com essa ideia de que a bolsa vai subir. Porque aí pode ser o dia da realização, que já estão começando a comprar. Olha aqui em cima falando que já entrou com 350 milhões. Então, outra coisa importante, as eleições nos Estados Unidos aí, chegando em novembro. E aí, aquele dia que eu comentei, o que pode acontecer se Trump ganhar? Possibilidade de aumentar a inflação nos Estados Unidos, porque é um tipo de política, um governo que é mais expansionista, gasto, né? Aumenta o gasto, e aí aumenta a inflação, então vai cutucar o Fed lá igual tá acontecendo aqui. Será que vai ter que reduzir os juros? Será que o Fed vai ter que voltar para trás? Vai ter que voltar a aumentar ou manter os juros alto por mais tempo? Então isso aí é uma discussão ainda, infelizmente, tá? E tem a questão do Galípolo aqui e o Campos Neto. Campos Neto, claro, que é o atual presidente do Banco Central ali, ele tem a visão de que o Banco Central tem que ser independente, tem que controlar a inflação e a situação aqui no Brasil. O Galípolo, que é o possível escolhido pelo Lula, né? Ele, pelos últimos anúncios, ele também transmite essa ideia de que é independente um pouco da questão do governo, né? E um comentário para vocês, só um adendo que o presidente do Banco Central, ele é eleito sempre, né, 2 anos depois do presidente do Brasil. Então, vamos supor, o Bolsonaro, se tivesse sido eleito amanhã, se o Bolsonaro for eleito amanhã, daqui 2 anos da posse, aí ele escolhe o presidente. Então, tem 2 anos de um presidente que foi eleito pelo anterior. Então, isso é bom, isso é interessante para não ter viés político, né? Imagina, o presidente entra e já escolhe o presidente do Banco Central. Isso acontecia antes, tá? Antes no Banco Central era assim, infelizmente. E aí um comentário aqui,
Em relação ao vídeo do Vlad, muita coisa que ele disse, eu também comentei no estudo semanal de ontem. Vou passando aqui aos poucos para lembrar. Parece que ele tá lançando o livro dele, tô bem ansiosa para ler. Aqui em relação. Deixa eu melhorar a imagem aqui para vocês verem. Que aí confirma muita coisa que eu tô comentando. Essa imagem que tá carregando aqui, a gente tem nessa linha tracejada os últimos 10 anos, como que acontece o mês de agosto. E essa linha preta é desde 94. Então a linha preta é mais longa, né? Mais tempo. E aí, por enquanto, o que a gente está tendo é um movimento bem parecido com o normal, né? Dessas comparações. Uma queda no início de agosto. Aqui pelo menos não teve. E aí nós temos um movimento de alta, que é o que nós estamos tendo. E aí nós estamos nessa região de possível topo. Um possível topo para depois vir a renovar fundo ou só cair. Que é o que eu estou esperando, tá? Então, durante esses próximos dias, a gente tem aqui, nesses últimos 10 anos, e nos últimos, desde 94 praticamente, um movimento mais de correção, um movimento trava, uma trava ou uma correção. Então, conflui com isso aqui. E aí, depois, nesses dois exemplos, acaba subindo no fim do mês e depois cai mais um pouquinho. Então, a gente está numa região de possível topo. Conflui muito com o movimento aqui de vários dias sequenciais de alta. Então, por isso que eu tô achando que o índice também vai corrigir. Outra informação interessante aqui que nós temos é dessa outra imagem, deixa eu passar para trás, essa daqui, que é anos de meio de mandato. Então, do presidente atual, anos de mandato aqui, meio de mandato. A gente tem essa linha. E como que o índice está? Assim, não estava respeitando muito bem, não. Claro que é difícil ser igual. Mas, por exemplo, teve um topo aqui, na história, nos dados, a gente acabou tendo um topo aqui. O movimento ficou bem travado, ficou travado. A gente teve um fundo, não foi nosso fundo, na verdade nós fizemos um topo. O movimento, enfim, no geral aqui ficou bem estranho, tá? E aí, o que aconteceu? Aqui nós tínhamos um fundo em maio. E depois o movimento de alta, nós demoramos até esse fundo. O nosso fundo praticamente foi aqui, no final de julho. E aí tivemos um forte movimento de alta, que está coincidindo muito com a região de topo, possível topo, tá? E aí nessa região aqui, nós poderíamos ter, que foi o que aconteceu, aconteceu o topo aqui no caso, né, antes de formar o segundo ombro, né, que nós já estamos nessa fase aqui, ó, do segundo ombro. Ele que não atualizou essa imagem aqui nessa hora. E aí nós tínhamos esse topo, e o movimento tá querendo aí formar essa possível trava aqui nessa região. É o que eu acho que deve acontecer, que a nossa situação atual que nós estamos aqui com o Embov, eu não acho que vai romper reto, tá? Não é bom, não é saudável isso. É provável que o movimento fique travado nessa região. E também junto com esses dados aqui que indicam que deve ficar travado agosto, setembro e aí depois outubro a gente tem uma queda até expressiva para depois final de ano acabar tendo aqui não é bem um rally, mas uma força de fim de ano que é até bem comum, igual a gente teve ano passado. Então eu espero um movimento travado nesse topo do Ibov. Já começou a fazer hoje. Já começou a fazer hoje. E aí, outro dado. Deixa eu ver se essa imagem aqui atualiza. A questão do típico mês de agosto, então, topo, topo. Então a gente estava fazendo um topo possível em setembro, sexta-feira. Hoje também, pode ser essa região. Possível trava nos próximos dias. Eu espero que sim. Aqui, outra imagem que também ele mostra em relação às ações, né? As ações aqui, no geral, do Ibov, tá chegando quase nessa linha. Quando chega nessa linha, geralmente a gente tem depois uma queda forte da maioria das ações. Então a gente tá chegando, então a gente tende, junto com as ações, ter um movimento de queda. Não espero uma queda forte, é uma correção apenas, tá? Um outro comentário aqui, deixa eu ver o que mais. A questão também que ele vê ali como possível resistência, essas duas regiões aqui, mas que ele vê que tá bonitinho para continuar o movimento de alta, que tá fazendo troca de polaridade com o Okoi, coisas que eu venho comentando tranquilamente, então é uma possível resistência. Aquele pessimismo todo que teve início da semana passada, acabou o mercado precificando, confirmou o segundo ombro aqui, tá subindo. Ele também enxerga isso. Se romper, já rompeu no caso essa região, nós temos essa região daqui do Ibov como possível resistência. Outra coisa relevante que eu estava mostrando aqui, isso aqui tudo é uma grande resistência. Eu sempre falo isso, é uma região, nunca coloque um preço exato. Que mais? Que mais? Aqui, ressaltando essa imagem de novo. Espera aí.
Ele também não acredita que vai fazer um rompimento rápido, né, esticado, porque geralmente quando isso acontece não é um movimento saudável. E aí essa próxima imagem aqui que eu acho que ele vai mostrar, que é em relação a bandas de Bollinger, que eu achei interessante comentar, que assim, eu gosto de olhar bandas quando elas estão antes de abrir, né, no caso, elas estão querendo abrir aqui agora. Eu acho interessante considerar o mercado bandas laterais primeiro. E eu acho que não teve, tá? Nós só tivemos praticamente um toque da parte de baixo e já tá querendo romper a parte de cima. Ele, na análise dele, pelo menos ele vem comentar que fechou na sexta-feira aqui, esse vídeo de ontem. Então, no caso, não tem atualização de hoje. Fechou aqui ontem. Hoje acabou rompendo. Então, é como se fosse o setup fecha fora e fecha dentro. Que a gente pode ter um movimento de alta até mais expressivo. Eu já não sou a favor aqui. Porque o movimento não fez uma trava de bandas antes de abrir. Então, não acho interessante essa possível ideia. Ele comenta que essa região, então, deve ficar possivelmente travado, tá? Uma outra coisa que eu achei interessante ele comentar, que se for olhar por simetria de movimento, a gente teve, então, simetria aqui, 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 aqui. E se for respeitar, atrás aqui, então, teve um movimento travado. Então, a gente pode ter também uma simetria, movimento travado também. Conflui com aqueles outros dados que ele tem. Uma outra coisa que ele comenta também, que no semanal aqui, que subiu 4 semanas seguidas, a gente teve Favelo Gap. Cheguei até a ressaltar isso, tem esse Favelo Gap aqui, que chegou a testar a parte, e tinha esse aqui também, que acabou preenchendo tudo. E agora o movimento tá engolfando, e essas barras aqui são muito fortes, tá? Barras fortes aqui, para dar continuidade ao movimento. Uma outra coisa que ele até acho que mostrou aqui é em relação à divergência, não. Deixa eu ver aqui o que era mais. Deixa eu passar pra frente, pera. Dólar também, ele ressalta de como que essa barra foi forte e que era uma barra em região de resistência. Que bom que tá respeitando essa região dessa resistência aqui que ele tá marcando. Demonstra, né, que o movimento aqui no mensal também, ó, possível PFR, que talvez se for completar esse candle, a gente possa vir a testar esse fundo do candle anterior. Possível alvo, né? Tem até marcado ali, que é um mini Favelo Gap também. Então ele também enxerga possível movimento de queda. Ele marcou esse canal aqui, que é como se fosse uma duplicação. Ensinando aqui pra vocês mais ou menos. Ele pegou esse canal aqui e jogou pra cima. Então, praticamente o mesmo movimento aqui, jogou pra cima. Temos aqui a região de LT. Ele também enxerga aqui a questão da divergência, que eu tinha até comentado. Eu esqueci de comentar ontem, mas eu acho que eu já tinha comentado algumas semanas pra trás. Divergência, tá? Na segunda-feira da semana passada, aquela tensão toda, deu divergência de topo. Um topo maior que o outro no gráfico e topo menor aqui no IFR, tá? E aí, geralmente, essa divergência acaba respeitando. A gente pode ter o topo duplo, pelo menos ele não comentou isso, ele fala a questão de simetria, que ele vê que deve testar essa região aqui desse fundo, também acho. Só não acho que vai cair reto, tá? Deixa eu ver o que mais de interessante. Ele também enxerga que talvez deve testar e depois até dar um repique de alta. E basicamente isso de juros eu acho que não tem necessidade de comentar. Então, só ressaltando algumas informações que eu falei ontem, eu vejo movimento então de trava para índice, trava para dólar. Só que as coisas de macroeconomia pode revirar tudo, tá? Se as coisas começarem a VIX ficar aquele movimento agitado. Não é mais agora pela questão do Japão, tá? O foco tá dando agora pelas últimas horas Israel e Irã de novo, tá? A Rússia também tá virando foco de novo. Então, o Japão meio que ficou ali não é mais protagonista desses movimentos aqui recentes. Pode voltar a ser, tá? Mas, por enquanto, tudo bem. Então, acho que era só isso pra ressaltar. Movimento bem chatinho hoje no geral, tá? Na minha opinião.